Com o professor Marco Aurélio. Israel lança uma série de ataques contra alvos terroristas em Gaza. Esse é o primeiro destaque da coluna Painel de hoje com o professor Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor. Bom dia, Renata. Bom dia, Vitor. Bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade. Olha, Renata, o cessar-fogo que tinha sido construído entre o governo israelense e o Hamas, ele, na prática, acabou, né? E acabou com o bombardeio. Isso porque o gabinete do primeiro-ministro israelense, o Benjamin Netanyahu, o gabinete dele disse que o governo israelense não ia esperar mais o Hamas deixar de cumprir a parte dele do cessar-fogo. A parte do Hamas era basicamente de entregar os reféns ainda que foram pegos lá no 7 de outubro, quando houve uma ofensiva do Hamas contra Israel e que desencadeou todas essas respostas do governo israelense. Nesse sentido, o governo israelense disse o seguinte também, que vai aumentar as ofensivas até conseguir os seus objetivos na medida da necessidade. Já no caso do outro lado, né, o Ministério da Saúde da Palestina, que é controlado pelo Hamas, já falou em 330 mortes, incluindo crianças. Agora, a ofensiva destaca o seguinte: a conversa acabou e a gente, nos próximos dias, devemos ver um pouco mais de ofensivas militares de Israel. Com um detalhe: o governo americano já vinha avisando, né, o governo Trump já vinha avisando também, dando sinais de que a tolerância com o Hamas e com outros grupos da região estava acabando e que, se eles não se enquadrassem, iam sofrer retaliações. Coincidência ou não, e é muito difícil termos coincidências em relações internacionais, o governo israelense começou a ofensiva, né, contra o Hamas, e vamos ver até quando isso vai ocorrer, até onde isso vai, nós não sabemos. Professor, nós temos o conflito na Ucrânia, que está amplamente divulgado, nós temos esse conflito em Gaza, amplamente divulgado. Agora nós temos um outro conflito que ganha destaque, que é entre esse grupo rebelde do Iêmen, os Houthis, contra os Estados Unidos. E aí tem um outro ponto, que é o fato desse grupo ser apoiado pelo Irã. Essa é a sinalização feita pelo presidente Donald Trump. Inclusive, na última segunda-feira, o Trump disse na rede social dele que cada disparo feito pelos Houthis seria entendido pelos Estados Unidos como um disparo do Irã e que o Irã sofreria as consequências. Os Houthis publicaram um comunicado hoje, onde eles se dizem em guerra com os Estados Unidos e dispararam contra porta-aviões dos Estados Unidos, professor. Olha, explicar um pouquinho esse xadrez é interessante. Realmente, Estado Nacional organizado nessa região e inimigo de Israel, temos pelo menos dois, a Arábia Saudita e Irã. Porém, a Arábia Saudita e Irã são inimigos entre eles. E aí o Irã apoia uma série de grupos armados naquela região, grupos, em geral, terroristas, contra outros alvos. Enfim, por exemplo, o Hezbollah, que é do Líbano, é apoiado pelo Irã. O Hamas, na Palestina, apoiado pelo Irã. Os Houthis, lá no Iêmen, que está em guerra civil há uma década, também é apoiado pelo Irã. No caso da Arábia Saudita, ela apoia outro lado aí do Iêmen. No Iêmen, ela apoia, né, o grupo do governo, né, enfim, e aí os Houthis são separatistas. Então, o que você tem aí é um tabuleiro bem difícil, e é claro que o Donald Trump percebe o seguinte: olha, se é o Irã, que é o grande Estado nacional, que financia, ajuda e recebe os dividendos de determinadas ações, então é o grande inimigo. Inclusive, há vários governos americanos, muito antes do Trump, o Irã já estava no chamado eixo do mal, né, ao lado, por exemplo, da Coreia do Norte, né, na questão do tabuleiro geopolítico americano. O que nós vamos ter é provavelmente o seguinte: os americanos vão responder aos Houthis? Vão, mas com consequências sobre o Irã, inclusive porque Israel já atacou o Irã justamente em retaliação ao Hamas e ao Hezbollah agora em 2024. O que eu considero que vai ocorrer, basicamente, é que logo a gente deve estar diante de uma ofensiva americana em algum momento em cima de alvos que refletem no Irã, porque o Irã vem buscando também conseguir bomba atômica, né? Ele vem tentando conseguir, né, arsenal nuclear, e isso é intolerável na medida de quem? Dos americanos, dos europeus, de Israel e até da Arábia Saudita. Então o tabuleiro é bem difícil e
vamos esperar agora o contra-ataque. Se teve ataque, uma hora deve ter o contra-ataque. Em meio a tantos conflitos, Renata, o Papa, hospitalizado em Roma, conversou com o diretor do jornal Corriere della Sera, lá da Itália, e falou sobre desarmar o mundo. Palavras do Papa, abre aspas. Temos que desarmar as palavras para desarmar as mentes e desarmar a terra. Há uma grande necessidade de reflexão, de calma, de senso de complexidade. E continua. A guerra parece ainda mais absurda nos momentos de doença. Fecha aspas. Bom, vamos falar sobre o Brasil também, professor? Temos aí reforma ministerial em pauta no governo federal. Olha, temos sim, e uma novidade, a gente vinha, inclusive ontem, conversamos que dentro do PSD, Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Congresso e do Senado, era um dos grandes cotados deste partido para assumir alguma cadeira na esplanada, por exemplo, a de Lewandowski, que é o Ministério da Justiça, ou mesmo a cadeira de Geraldo Alckmin, vice-presidente, que é a cadeira do Ministério da Desenvolvimento, Indústria e Comércio. O ponto é que uma reunião ontem ocorreu entre Lula e Pacheco, e o Pacheco disse: Lula, não quero. Né? E essa é uma grande novidade, porque Pacheco vai e diz que não quer ser ministro agora. Se ele fosse ser ministro, ele teria que sair do cargo ali, né, se licenciar, o suplente assumiria, e ele ficaria no mínimo até 2026, ali em abril, que é quando há a desincompatibilização para a disputa de eleição. Um detalhe é que ele é candidato ao governo de Minas, e Lula já disse que quer apoiá-lo, mas colocá-lo na esplanada seria também uma forma de afagar o PSD, que está escapando devagarzinho, digamos assim, por meio do Kassab, está escapando, né, da aliança com o Lula. Bem, o tabuleiro ficou mais difícil para o Lula agora. Sem conseguir colocar o Rodrigo Pacheco, Lula vai precisar fazer um novo malabarismo para incluir o PSD e conseguir impedir, por exemplo, nesse momento, que Kassab já saia, desembarque de vez do governo. Lembrando que a novidade do ato de Bolsonaro foi justamente de Kassab, que não é porque ele foi lá, mas porque foi citado por Bolsonaro como alguém que agora apoia a anistia. Ou seja, Kassab está desembarcando cada vez mais rápido e Pacheco não parece ter ajudado muito nesse cenário. Mas, claro, vamos ver agora qual vai ser o malabarismo político do governo Lula para tentar recompor isso aí. Mas que não foi uma notícia boa para o Lula, não foi não. Vamos acompanhar. Professor Marco Aurélio Freire, muito obrigado. Até amanhã. Até amanhã. Manhã Cidade. Painel com o professor Marco Aurélio.